Olá, boa noite. Meu nome é Eric e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o gás oxigênio hospitalar. No meio que a gente está vivendo hoje de pandemia, muito falado, e muitas das vezes a gente não sabe como ele é produzido, como ele é transportado. Então, eu quero falar um pouquinho sobre essas coisas, sobre os principais elementos a serem considerados nas logísticas, no manuseio e na segurança desse gás. Bom, para começar eu queria falar um pouquinho sobre o descobrimento. Foi em 1774 e teve a participação de dois caras muito importantes, Joseph Priestley e Lavoisier. Joseph era inglês, muito religioso, de uma família humilde e ele era autodidata. Ele aprendeu basicamente tudo sozinho. Já Lavoisier era francês, ele levava tudo a ciência acima da religião. Ele era aristocrata, era de uma família muito rica e estudou nas melhores escolas. Em um almoço na casa de Lavoisier, Joseph contou a história de um experimento que ele tinha feito. E Lavoisier ficou até riu e ridicularizou Joseph pelo aquilo que ele tinha falado, mas em seguida, no outro dia, já começou a fazer experimentos e então identificou que aquilo que Joseph pensava ser algo talvez inexplicável era realmente um gás oxigênio. Bom, agora eu queria falar um pouquinho das características do elemento oxigênio. Ele é o elemento mais abundante na superfície da Terra. Ele tem 23% de massa na atmosfera, 46% na litosfera e 85% na hidrosfera. E as propriedades do gás oxigênio. Lembrando que o gás oxigênio é formado por dois átomos de oxigênio, formando O2. Ele é um gás comburente, que em contato com o combustível ele vai gerar combustão. Ele é um agente oxidante, em contato com o ferro ele causa a ferrugem. Ele é inodoro e incolor. Nunca ninguém viu o oxigênio. Mas, na sua forma líquida, ele tem uma ligeiramente cor azulada. O ponto de ebulição dele é menos 183 graus e o ponto de fusão é menos 218,8 graus Celsius. Bom, a gente vai falar um pouquinho então sobre a fabricação do gás. Ele tem que ser acima, a pureza dele tem que ser acima de 95%, sendo que o ideal é de 99%. Com a crise em Manaus, eles estavam precisando de bastantes oxigênios, eles já estavam pedindo que fosse acima, que 95% já estava bom. O método mais utilizado para fabricação hoje de gás oxigênio é o método criogênico. Nesse método, o ar é liquefeito em temperaturas bem baixas, próximas a 200 graus Celsius negativas. Após, o ar é feita a destilação fracionada nessas colunas conforme a imagem. Dentre os componentes do ar, o oxigênio é o último que vai sair na evaporação, porque ele tem o seu maior ponto de ebulição. O gás oxigênio ele deve ser armazenado em cilindros de gás na cor verde, onde ele fica ali liquefeito e sob uma pressão muito elevada. Nesse contexto, o conhecimento sobre os gases como a equação PV-nRT são muito importantes para entender a real quantidade e o volume do oxigênio ali presente. Por exemplo, um cilindro de 50 litros a uma pressão de 200 atm contém o volume equivalente a 10.000 litros,
a uma pressão atmosférica. Como aqui, ó. A pressão do cilindro vezes a volume do cilindro é igual à pressão atmosférica vezes o volume atmosférico. Na planta, esses cilindros eles têm uns sensores que verificam a pressão, porque determinando a pressão, ele vai variar o volume dentro do cilindro. Bom, a logística do processo de transporte ela é feita ou em cilindros, utilizando os caminhões com palheteira, ou com processo de criogenia, eles colocam em caminhões líquidos ou caminhões tanque. Se o caminhão tanque for levar o gás e na forma líquida, e ele já tenha levado algum outro gás, ele tem que ser todo lavado, todo feito eles chamam de purga no caminhão, para que o gás ele fique puro e que não esteja nenhuma contaminação do gás. E para entrega então dos cilindros nos hospitais, nas casas, dependendo de quem que fez a compra, os caminhões eles têm atrás deles uma plataforma que ela desce. Eles vão com o cilindro até aquela plataforma e ela desce então até o chão, que facilita muito o transporte ali e a entrega do gás. Bom, e por fim a segurança então, né? Todo cilindro de gás ele comprimido, ele contém uma grande quantia de energia contida dentro dele, né? Então, quando essa energia ela é aliviada, é solta inadequadamente, ela pode provocar sérios acidentes. E é muito importante conhecer as características desses gases, as consequências dessa exposição e quais as medidas de proteção que devem ser adotadas para prevenir então os danos associados. No caso então do transporte desses cilindros, o motorista deve possuir uma habilitação compatível com esse tipo, né, de carga que ele está levando, e deve ter os cursos que necessitam para ele prestar esse serviço então para a empresa. O curso que ele precisa fazer é o MOPP, Movimentação e Operação de Produtos Perigosos. Porque geralmente ele também não carrega só o gás oxigênio, né? Sempre carrega mais tipos de gases junto no caminhão. Outras medidas que devem ter o cuidado de se tomar é usar sempre o carrinho de mão para transportar os gases depois que tira do caminhão, então, né? Não transportar em veículos fechados, usar o cilindro na posição vertical e manter os cilindros afastados de fonte de calor para evitar o aumento da pressão dentro dele, né? Então, muito obrigado por prestarem atenção e espero que tenham aprendido um pouco mais sobre o gás oxigênio hospitalar. Desde já, muito obrigado. Tchau.